Boa tarde, meus irmãos. Uma alegria, como sempre, mais uma vez estarmos juntos para mais uma reflexão. Vamos iniciar, como sempre fazemos, com uma leitura do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje faremos uma leitura de um trecho do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Assina a mensagem um espírito protetor, Lyon, 1860. Meus amigos, tenho ouvido muito de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-las em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações, que blasfemam contra o nome do Altíssimo. Eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede agora sou feliz. Aos anciões que vos disserem: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei: a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às crianças que, já viciadas pelas más companhias, perdem-se nos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às suas tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temei repetir frequentemente essas doces palavras, que acabarão por germinar nas suas jovens inteligências. E em lugar de pequenos vagabundos, fareis delas verdadeiros homens. Essa é também uma forma de caridade. Muito de vós dizem ainda: ó, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver-nos a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no alto de uma montanha, vosso olhar não abarca os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, Deus vos vê da mesma maneira, e Ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento, que os dispersa. Com a diferença que Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo de vosso coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Ouvia que ela só vos dará bons conselhos. Por vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas ficais seguros de que a pobre relegada se fará ouvir, tão logo a deixardes perceber a sombra do remorso. Ouvia, interrogai-a, e frequentemente sereis consolados pelos seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento, o general entrega uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todos em torno desta bandeira, e dela recebereis a felicidade e a consolação. Bom, meus irmãos, hoje a nossa proposta de reflexão chama-se vivência religiosa. A diversidade das religiões, elas são para suprir as nossas diversas necessidades evolutivas. Somos espíritos em pontos diferentes da caminhada evolutiva do nosso progresso espiritual. E a justiça divina não poderia deixar de dar a cada um de nós tudo aquilo que necessitamos, todas as condições necessárias para o nosso progresso, no determinado momento em que nós estamos vivendo. Proporcionando desta forma
oportunidades, situações, condições para que cada um de nós tenha todas as ferramentas necessárias para aprendermos a amar. De uma forma pouco usual, podemos compreender que a nossa evolução, a evolução espiritual, não passa simplesmente de adquirirmos sabedoria e, principalmente, capacidade de nos amarmos uns aos outros. Portanto, a religião, a importância da religião nesse processo evolutivo deve servir a todos os espíritos, a todos os filhos de Deus. E aí está o motivo de tantas religiões, visto que nossas necessidades evolutivas são diferentes. Precisamos de ferramentas adequadas às nossas necessidades evolutivas. Dito isso, queridos irmãos, eu gostaria de passar o sentido da vivência religiosa que eu quero imprimir nesta nossa reflexão. Para esta reflexão, a nossa proposta é que vivência religiosa é termos como parâmetro de vida, parâmetro de postura material e espiritual, a caridade e o amor. Então, vou repetir isso. O sentido que queremos hoje tratar de vivência religiosa é termos como parâmetro de vida, por isso vivência, o amor, a caridade. Certo? E é nesse contexto que a religião entra, mas ela entra apenas como uma ferramenta de progresso, como uma ferramenta de auxílio a nós imprimirmos em nossa vida este modo de viver onde temos como parâmetro o amor. Vivência religiosa, nesse sentido que nós estamos falando, então, meus queridos irmãos, não é o pertencimento a determinada religião, mas sim viver procurando amar mais, em todos os aspectos do amor, em todos os aspectos da caridade, porque quando eu falo amor e caridade, na verdade estamos nos referindo à mesma coisa. A caridade é o amor em ação. A caridade é o amor em ação. Então, cada vez que procuramos pautar as nossas atitudes pela caridade, nós estamos vivendo religiosamente, tendo uma vivência religiosa. Assim, todas as religiões baseadas no amor e bem interpretadas, corretamente interpretadas, elas vão favorecer que nós tenhamos vivência religiosa. Portanto, aquele que quer ter a vivência religiosa deve ter uma vida pautada na caridade, no perdão, na humildade, na benevolência, na compreensão de todos que estão ao nosso redor, na tolerância e na paciência para suportarmos tantos entraves na vida, pelo respeito ao próximo. Tudo isso que eu estou falando resume-se em uma única palavra: caridade. E caridade é amor em ação. Caridade é amor em ação. Então, a compreensão
já começando a nos aprofundarmos um pouco mais na nossa reflexão, a compreensão da função da religião e da forma que esta religião ajuda a modelar a nossa maneira de ser, a nossa vida, é muito variável nesse mundo. É muito variável. Infelizmente, muitos irmãos ainda confundem vivência religiosa com fazer parte de determinada religião, independente de qual seja. E esta diferença, ela varia, essa diferença de compreensão, de avaliação qual é a função da religião em nossa vida, ela vai variar com a maturidade do espírito, com o ponto da caminhada em que nós estamos. Pois dependendo disso, teremos uma avaliação melhor ou mais incompleta. Basta compararmos nós neste mundo, avaliando e julgando, tentando definir o que é religião, com os espíritos de luz, os espíritos perfeitos. Certamente eles terão uma visão, uma interpretação, uma definição da função da religião diferente da nossa. Então, quanto mais nós caminhamos no progresso evolutivo, mais compreendemos a função de motor da religião, de ferramenta valiosíssima que nos auxilia a alcançarmos as nossas finalidades aqui na Terra e na erraticidade. Ou seja, aprendermos a nos amar uns aos outros. Uns aos outros. A ferramenta chamada religião serve para isso. De acordo com a necessidade de cada um, ensinar aquilo que ele consegue assimilar na capacidade de se amar, de amar ao seu próximo, de amar a obra de Deus, de amar a Deus. Aprendermos a amar. Então esse é um fato. O fato de pertencer a determinada religião não quer dizer que tenhamos vivência religiosa. Porque vivência religiosa, repito, meus irmãos, é pautarmos a nossa vida, as nossas atitudes e as nossas escolhas. Pautarmos pelo amor. Quando nós estivermos nos esforçando para pautarmos o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas atitudes pelo amor, podemos dizer, eu tenho vivência religiosa. Eu tenho vivência religiosa. Portanto, vivência religiosa é nós vivermos de acordo com a lei do amor, as leis de Deus. Isto é vivência religiosa. Não é ser santo, não é ser anjo, mas, como está no Evangelho, é nos esforçarmos para seguir o máximo que nós conseguimos. A lei do amor, a lei maior, as leis de Deus em geral. É nós procurarmos a cada dia sermos um pouquinho melhor que no dia anterior. E quem melhor exemplificou, quem melhor orientou a respeito de vivência religiosa foi Jesus. Jesus é o nosso modelo de vivência religiosa. Jesus é o nosso modelo. Os seus ensinamentos nos dizem como é viver religiosamente. Basta lembrarmos dessa passagem, João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos ameis.
Olha aqui, que maravilha. Temos o padrão perfeito da vivência religiosa, da forma de viver que forçosamente nos trará felicidade, paz de espírito, serenidade, garantia de futuro cada vez melhor e mais feliz. Então, o nosso modelo de vivência religiosa, e vivência religiosa é viver de acordo com as leis de Deus, principalmente a lei do amor, é Jesus. É Jesus. Então, vivência religiosa é procurarmos nos espelharmos nos exemplos, na atitude de Jesus, é seguirmos os seus ensinamentos. Deus não poderia deixar esse mundo desamparado para que nós pudéssemos caminhar a passos firmes no caminho certo, no caminho do amor e da verdade. Nos deu Jesus. E nós estamos aqui para aprender a viver como Ele. Lógico, temos todo o tempo da eternidade. Não estou aqui querendo dizer que nós devemos, do dia para a noite, nos comportarmos como Jesus, é óbvio que não. Mas Ele é o nosso exemplo, o nosso padrão, o parâmetro que devemos ter para tomar as nossas atitudes. E é nesse aspecto que a religião é uma ferramenta preciosíssima, que nos auxiliará a termos a vivência religiosa, porque a religião deve nos ajudar a seguir as leis de Deus, a nos adequarmos às leis de Deus. Se adequar às leis de Deus é a cada escolha, a cada atitude, estar afinado com aquilo que as leis de Deus nos diz. A lei do amor, a lei do progresso, a lei de causa e efeito, todas as leis de Deus que nos levam ao progresso. E de uma maneira para nos facilitar a vida, o Pai nos deu Jesus para que possamos compreender com mais profundidade como vivenciar as leis de Deus, ou em outras palavras, como vivenciarmos religião, como termos uma vivência religiosa. A religião ela deve nos estimular a isso, deve nos estimular a seguirmos os ensinamentos de Jesus, a esclarecer a melhor forma de colocar o ensinamento de Jesus em nossa vida, a implementarmos as leis de Deus em nossa vida. A religião deve nos dar esta perseverança de não desistirmos frente aos obstáculos. E muitos são os obstáculos que enfrentamos. Porque espíritos acostumados que somos aos diversos aspectos do mal, do atraso, da ignorância, espíritos que somos resistentes a mudar, é de se esperar que tenhamos muitos obstáculos quando tomarmos a decisão de investirmos pesado em nossa própria evolução espiritual, ou seja, investirmos pesado na mudança íntima, adquirirmos virtudes que ainda não conseguimos e eliminar a duras penas os defeitos que carregamos provavelmente há séculos. A religião é uma ferramenta que nos ajuda neste processo. Mas simplesmente dizer, eu sou da religião tal, não quer dizer que estamos já incluídos nesse processo. Não quer dizer que estamos colocando em prática atitudes que caracterizam a vivência religiosa. Não. Vivência religiosa é algo íntimo do espírito. Volto a repetir o que falei no começo. Religião, meus irmãos,
é apenas uma ferramenta. Uma excelente ferramenta. A ferramenta mais adequada para isso, para alcançarmos os nossos objetivos espirituais. Sim, mas mesmo assim, apenas uma ferramenta. Porque ela por si só não tem o poder de nos transformar em espíritos melhores. O que nos transforma em espíritos melhores é adquirirmos a capacidade de sentir o amor pelo nosso próximo, de servir a Deus através de servir ao nosso próximo, a praticar a caridade em todas as oportunidades que Deus nos dá. É a implementação da lei do amor em nossa vida que caracteriza a verdadeira vivência religiosa, e não pertencer a uma ou outra religião. Não quero aqui tirar o valor inestimável da religião como ferramenta que nos auxilia a termos a vivência religiosa. Ou seja, nos auxilia no processo de aprendizado do amar. Mas quero ressaltar e alertar: o que verdadeiramente caracteriza a vivência religiosa, o que verdadeiramente tem valor, é a nossa mudança, a nossa transformação, o nosso progresso. Isto é vivência religiosa. É quando nós conseguirmos fazer que nossa postura possa ser chamada postura cristã. Já que Jesus é o nosso modelo maior de vivência religiosa, de amor ao próximo, a nossa vivência tem que ser parecida, similar, baseada na vivência de Jesus. Devemos tentar seguir o que ele preconizava, o que ele ensinava. E aí sim teremos o que chamamos de vivência religiosa. Aí sim estaremos concretamente transformando o nosso espírito, cumprindo a finalidade de estarmos na Terra, transformando o nosso espírito. Portanto, queridos irmãos, vivência religiosa é a disposição para a caridade. É estarmos tendo a prática da caridade como prioritária em nossa vida. Vivência religiosa é disposição para a reforma íntima, para a justiça, para a caridade, enfim, é a disposição para amar. Esta é a verdadeira vivência religiosa. Termos esta disposição de amar o próximo, de ajudar o próximo. Enfim, não podemos confundir a ferramenta com a obra, né? A ferramenta com a obra. Faz parte, eu gostaria aqui de enumerar e comentar algumas questões que nos auxilia a reconhecermos se estamos tendo uma vivência religiosa. Então, são questões que fazem parte da vivência religiosa, né? Primeiro, é termos consciência de que Deus dá a cada um aquilo que ele precisa. Uma consciência tranquila, sem revolta, sem pensar que Deus está sendo injusto. É o conhecimento de que o amor de Deus por nós é infinito. Poderíamos batizar isto de fé. Então faz parte da vivência religiosa esta compreensão da permissão de Deus para que tudo que nos acontece, aconteça.
Porque tudo que nos acontece, aos olhos de Deus, é aquilo que nós precisamos. Mas frente àquilo que acontece, devemos agir de forma religiosa. Devemos agir de forma cristã. Devemos agir pautados no amor. Faz parte da vivência religiosa aprender as lições que essas circunstâncias nos proporcionam. Quase sempre são lições difíceis de sofrimento e dor. Sim. Mas se temos vivência religiosa, se a nossa prioridade é aprendermos a amar, vamos compreender que mesmo quando estamos sofrendo, ali deve sair uma lição do bem, do amor. Uma lição que nos purificará, que nos auxiliará em nossa caminhada. Compreender um pouco mais a lei do amor. Uma coisa que nos interessa muito, já que somos espíritos endividados, é que através da lei do amor, Deus permite que reparemos os prejuízos causados com a prática do trabalho e do amor, e não apenas pela dor e pelo sofrimento. Pensarmos, raciocinarmos, refletirmos sobre as leis de Deus indica que estamos procurando ter uma vivência religiosa. Faz parte da vivência religiosa, então vivermos com esta fé em Deus, com uma resignação ativa frente às provas e expiações. Resignação ativa não é passividade, não é se conformar. Resignação ativa é nós compreendermos o que está acontecendo e retirarmos das situações sem revolta, retirarmos a lição que necessitamos. Isto é resignação ativa. É praticar o bem mesmo enfrentando dor e sofrimento. Faz parte cumprirmos a nossa missão na Terra, faz parte da vivência religiosa. Temos como obrigação espiritual ajudarmos o progresso do mundo, da obra de Deus e de todos os irmãos que aqui vivem. Cumprirmos nossas obrigações profissionais, sociais, religiosas. Cumprirmos com amor e dedicação. Isto faz parte da vivência religiosa, meus irmãos. Faz parte da consciência, da vivência religiosa, a consciência de que só o progresso espiritual, a purificação de nosso espírito, a eliminação de nossos defeitos, é a única forma de alcançarmos felicidade, paz de espírito, alegria de viver. Só isso pode nos proporcionar a paz. Portanto, também faz parte da vivência religiosa a nossa constância. Constância na prática do bem, no trabalho edificante, a prática da caridade, do aprendizado. Aprendizado em geral, mas principalmente o nosso aprendizado moral. Aprendermos as lições de Jesus. Faz parte da vivência religiosa, constância. Tão poucos têm isso. Tão poucos têm isso. Devemos ter constância nesta luta incessante contra os nossos defeitos. Orgulho, egoísmo, vaidade, maledicência, omissão, desrespeito, inconsequência. Inconsequência. Olhar o mundo agora, frente a essa situação que o mundo enfrenta. A inconsequência. Pessoas que não se preocupam com os direitos do próximo. Não têm respeito pelo próximo. Vivência religiosa é termos constância
em adquirirmos estes valores morais, verdadeiros valores morais. Hoje nós temos muitas pessoas que se dizem religiosas, que se dizem cristãs, mas todos os seus atos, todas as suas atitudes, todas as suas opiniões, todas as suas escolhas não condizem com o pensamento puro de amor de Jesus. Não condiz. E por isso eu falo, não adianta, vivência religiosa não é isso, não é se dizer cristão, não é se dizer participante desta ou daquela religião. Vivência religiosa, que é a vivência que todos deveríamos ter, é quando temos como parâmetro o amor. Em outras palavras, como temos como parâmetro a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o que ele nos deixou de lição. Vivência religiosa é termos essa conexão com Deus constantemente. Temos essa visão de que amar é o caminho, amar é a solução, amar é a salvação. Conexão com Deus. Conexão com Deus. Se esforçando a cada dia. Mas devemos ter cuidado, meus irmãos, porque assim, quando nós refletirmos sobre vivência religiosa e falamos, não, agora daqui para frente, agora eu vou ter vivência religiosa, eu vou fazer minha reforma íntima, eu vou me manter conectado com os benfeitores maiores, com o plano maior. Cuidado com o seguinte, cuidado com as más influências, porque neste mundo em que vivemos o mal ainda predomina. E o mal, de uma forma tola e enganosa, imagina que pode vencer o bem. Não pode. E tenta. E influencia-nos negativamente. E como somos espíritos ainda muito jovens, atrasados, somos suscetíveis de influenciações negativas. Irmãozinhos que ainda não acordaram e que não querem que saiamos das trevas da ignorância e do atraso e que nos encaminhemos para a luz do amor e da sabedoria. Temos que ter cuidado, vigilância com as más influências, mas principalmente temos que ter vigilância e cuidado com as nossas más tendências. Ela que nos derruba, que trai a nossa boa vontade, a nossa boa intenção. É ela que sorrateiramente nos impede de aumentar a luz de nosso espírito. Muita vigilância para não ceder às más tendências, em especial quando tomar a decisão da reforma íntima. E assim, meus irmãos, eu gostaria de deixar para reflexão que vivência religiosa não é fanatismo religioso, não é passividade, é ação equilibrada. Vivência religiosa não é morarmos mais na casa religiosa, no centro, na igreja, no templo, do que em nossa casa. Não. Não é sair só falando em religião a todos os ventos. Vivência religiosa não é isso. Isso chama-se fanatismo. Tem outro nome. Vivência religiosa é assumirmos nossa responsabilidade de evolução de forma equilibrada e racional. Vivência religiosa é esforço em amar.
não é seguir normas e ritos irrefletidamente. Não é complicar a nossa vida material com ritos, normas sem sentido. Vivência religiosa é vivenciar o amor de forma real e concreta. Real e concreta. Perdoar verdadeiramente. Auxiliar com humildade. Buscar as virtudes que nos faltam incessantemente. Transformarmos de forma perceptível e palpável para melhor as nossas atitudes, transformarmos as nossas escolhas em escolhas pautadas no amor e no ensinamento de Jesus. Então não é ficar negociando com Deus. Não é isso. Não é negociar com Deus, mas é servi-lo. E a única forma de nós servirmos a Deus é servindo ao nosso próximo. A única forma de nós servirmos a Deus é servindo o nosso próximo. Vivência religiosa não significa sofrimento. Pelo contrário, servir a Deus deve nos dar leveza, alegria e felicidade. Agora cabe aqui uma observação fundamental e importante, meus irmãos. É a nossa frequência na casa religiosa. Importantíssima, por quê? A casa religiosa, ela atua conosco como um posto de gasolina para uma máquina, um trator, por exemplo. O trabalho não é lá dentro do posto, é fora dele. Mas para ele poder trabalhar, ele tem que se abastecer de combustível. Ele vai no posto, enche o tanque e vai fazer o trabalho dele fora. Isso é a importância de irmos à casa religiosa. A casa religiosa é onde nós nos abastecemos de energias positivas. É onde fazemos uma higiene espiritual. É onde nós aprendemos como trabalhar melhor. É onde nós deixamos vivo em nossa memória os ensinamentos de Jesus. Por isso é importante, sim, frequentarmos periodicamente, com constância, a nossa casa religiosa. Se espírita o centro, se católico a igreja, se evangélico o seu templo. É fundamental para que possamos receber lá auxílio dos benfeitores maiores. Então concluo esta simples, humilde proposta de reflexão sobre esse tema de vivência religiosa. Não basta, meus irmãos, pertencermos a uma religião. Há de se seguir as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus é o modelo dado por Deus de como termos vivência religiosa. Permitam-me ler uma frase de André Luiz na obra O Espírito da Verdade. Tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. É oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores
ante as leis da criação. E complemento com uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Vivência religiosa, meus irmãos, é cumprir a lei do amor, praticando o bem e combatendo o mal. Querido Mestre Jesus, juntos nós rogamos por teu auxílio. Ampara-nos e fortaleça-nos para conseguirmos seguir os teus passos para cada dia de nossa existência, implementarmos um pouquinho mais os teus exemplos, as tuas recomendações, os teus ensinamentos. Pois fazendo desta forma, meu Mestre, estaremos seguindo com segurança pelo caminho que nos levará à felicidade, à paz, ao amor maior. Mestre Jesus, envolva-nos com tua paz e com teu amor e nos conduza sempre através do caminho do amor e da verdade. Que a paz de Jesus, meus irmãos, esteja com todos. Assim seja. Obrigado, meus irmãos.